quarta-feira, 7 da noite, tem Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Depois de falar de um baita jogo que abre a rodada, que vale muito para todo mundo entre Corinthians e Bahia, esse Vasco Atlético Mineiro é pra gente ver se finalmente alguém vai voltar a ganhar, né? Que situação lamentável que tá vivendo o Atlético Mineiro nas últimas semanas. Derrota na final da Libertadores e está fora da competição em 2025. É o segundo ano seguido, Marinho, que isso acontece. O Boca foi vice da Libertadores no ano passado e não jogou a Libertadores esse ano. E agora o Galo está fora da Libertadores do ano que vem. Contra um Vasco que decepcionou demais a torcida no fim de semana ao empatar em casa com o Atlético Goianiense. Tudo bem, foi buscar o empate, mas não é para tomar 2-0 do Atlético Goianiense e ir atrás de empate, pelo amor de Deus. A gente acabou de falar que o Bahia vai ter o Atlético Goianiense na última rodada em casa, que tem que ganhar porque é obrigação. O Vasco não fez nem isso. O Vasco, há algumas rodadas, era candidatíssimo a Libertadores, e o Corinthians não. E o que a gente vê chegar nessa rodada é que o Vasco está com 44 pontos, 6 a menos que o Corinthians. É inacreditável. Esse jogo vai ter transmissão exclusiva do Premier, quarta-feira, 7 da noite, horário de Brasília, Vasco Atlético Mineiro. E uma coisa me chama a atenção, Marinho. Eu estou particularmente assustado quando você me enviou as imagens que exibiremos desse programa, porque eu vi o escudo do Atlético Mineiro em uma arte onde eu não imaginava que ele fosse aparecer. Mas apareceu. Vamos colocar na tela para assustar o torcedor do Galo? Ninguém esperava por isso, mas no fim do campeonato, vejam o Atlético Mineiro no risco de rebaixamento. Tudo bem, é pequeno o risco, né? Tá inferior a 1%, é bem pequeno mesmo. Mas o finalista da Libertadores encerra o Campeonato Brasileiro ameaçado de queda. Essa é a verdade. O Atlético Mineiro, somando as competições, não vence há 11 partidas. É uma situação realmente muito ruim, preocupante demais. O sinal de alerta está ligado, não por esse percentual que você está vendo aí na tela, ele é bem pequeno, mas por que está não jogando o Atlético Mineiro. Tá complicado, tá horrível. Agora a meta é confirmar a vaga na Sul-Americana. É só isso que se fala, acabar de vez com esse ano disputando a vaga na Sul-Americana. Tá aí a tabela. O Atlético Mineiro aparece ali em 13º, em 44 pontos. Está namorando a situação do Grêmio, do Vasco, até do Vitória, mas o Libertadores não tem mais condição de estar na próxima edição da competição continental. Dentro Marinho, de campo, diga. Só para a gente pontuar, na Copa Sul-Americana vão também o 13º e o 14º, porque são 6 vagas, né? Então a gente acabou não preenchendo aí com o amarelinho, mas a Sul-Americana são 6 vagas, independentemente da quantidade de brasileiros na Libertadores. Então iria até o 14º. Quem tá ficando fora de competições continentais nesse momento, além dos rebaixados, seria o Juventude Fluminense. Então o Atlético Mineiro tá num caminho relativamente tranquilo para se manter na primeira divisão e também conquistar uma vaga na Sul-Americana. Mas não tem mais chance matemática alguma de ir para a Libertadores, porque tem 6 pontos a menos que o Corinthians, que tá ali com 50, e 3 vitórias a menos, o que é impraticável, faltando apenas 2 jogos. Não, e tem uma coisa, né? O Juventude tá ali pertinho do Atlético Mineiro também, né? Então essa vaga em competição continental, ela tá, mas não tá, né? O Juventude tá namorando a situação de todos os times ali. Quem escapar do rebaixamento vai acabar por rebote ganhando uma vaga na Sul-Americana. É meio que assim, tá? Escapou do rebaixamento, respirou, 2 times só não vão ficar com nada nela. Se o Cruzeiro fosse campeão da Sul-Americana, seria literalmente só o último, que não cai, o que não vai para lugar nenhum. Todo mundo vai para a Libertadores, Sul-Americana ou Série B. Só o 16º ficaria ali. Como o Cruzeiro não ganhou, o 15º também fica sem vaga. Foi o que aconteceu no ano passado, quando o Fortaleza perdeu a Sul-Americana, e por isso o Vasco e o Bahia não disputaram competições da Conmebol em 2024. Deixa eu dizer uma coisa, dentro de campo, no Galo, o Paulinho vai passar por cirurgia, tá? Porque ele vinha jogando há bastante tempo com edema ósseo, jogando com infiltração, com tratamento e tal. Então agora que o time está nessa situação de encerrar a temporada, tentar acabar com essa crise, esse jejum, essa bruxa que está solta, o Paulinho não vai jogar mais, vai passar por cirurgia, ele que é tão importante nesse time. Sobre o Vasco, Alan, o Evangelos Marinakis, você conhece, não? Eu já ouvi falar, é um bilionário aí que tem times, né, mundo afora. Ele tem o Nottingham Forest, o Olympiacos, entre outros, tem time em Portugal também.
e ele está negociando para comprar o Vasco, viu? Ele confidenciou em entrevista a Sky Sports que está em negociação para comprar um clube brasileiro e se fala que o Vasco pode estar tendo a sua SAF comprada pelo Evangelos Marinakis. E o Nottingham Forest, que é um dos clubes dele, deu uma crescida boa, né? Fora o Olympiacos, que já é bem grande nela. O que você acha dessa possibilidade de uma nova venda do Vasco? O Vasco aprendeu, eu imagino que tenha aprendido, com o caso da 777, que precisa conhecer muito bem quem vai gerir o futebol, quem vai adquirir as ações do clube. É importante ter esse que a gente chama de due diligence, né? Que no futebol é importante você conhecer para quem você está negociando. E o Vasco, infelizmente para o vascaíno, acabou sendo o exemplo mais didático daquilo que a gente falava lá em 2021, quando começou o papo de SAF, que os torcedores começaram a ficar empolgados, meu time vai virar SAF, vai ganhar tudo. A gente falava, calma, se tiver 20 SAFs, uma vai ser campeã brasileira, 4 vão ser rebaixados. Então, não é porque é SAF que vai dar certo. A gente falava isso. E no fim das contas, a gente nem precisou de 20 SAFs. A gente precisou de 2 no Rio de Janeiro. Uma, o Botafogo, campeão da Libertadores. A outra, o Vasco, que tá aí. Não consegue ganhar os títulos, lutou contra o rebaixamento no ano passado. Esse ano fez uma campanha que tá ainda aquém da grandeza da torcida e do clube. E tá na hora de fazer um trabalho muito melhor. Então, que o Vasco possa estudar melhor essa situação para fazer o melhor caminho possível. Mas é claro, precisa ser SAF, porque o clube social não tem mais condição. Antes dos nossos palpites para esse jogo de Vasco e Atlético Mineiro, sempre deixando o teu like, por favor, participando aqui no chat, te inscrevendo no canal do UOL Esporte, eu vou ler o recado do Matheus Reis. Nós estávamos falando aqui de Sul-Americana, né, Alan? E ele pergunta o seguinte, ó, com o cenário atual, a Sul-Americana de 2025 no SBT pode ficar bem esvaziada, sem o Corinthians e sem o Kleber Machado, o narrador. Alguma possibilidade disso afetar o contrato com a Comebol, Alan? Não afeta contrato porque a Comebol tem multas muito rígidas em relação a se o SBT quisesse desistir, por exemplo, por não ter um time paulista, que é o cenário que a gente tem atualmente. O Corinthians deve ir para a Libertadores, Palmeiras e São Paulo já estão garantidos lá, e não há outro. O Santos está na segunda divisão, está voltando agora para a elite, o Bragantino vai cair provavelmente. Então, do ponto de vista de uma emissora que basicamente foca em São Paulo, e foca no mercado publicitário de São Paulo, essa vai ser uma Copa Sul-Americana esvaziada. Mas para o Brasil não deveria ser. Nesse momento, se a gente olhar para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter qual é o cenário que o SBT teria hoje em Sul-Americana. 2 times de Minas Gerais, Cruzeiro, Atlético Mineiro, um time do Rio de Janeiro, Vasco, de torcida muito grande, nacional também, time do Rio Grande do Sul, o Grêmio, tem um representante do Nordeste, o Vitória, e tem o Atlético Paranaense, que não pode não ter uma audiência gigantesca em termos nacionais, mas quem conhece o SBT sabe que tem uma afiliada muito forte, a Rede Massa, no Paraná, que é simplesmente o canal do Ratinho. O Atlético Paranaense apareceu uma vez esse ano em transmissão nacional na Sul-Americana, muito pela força da Rede Massa. Então, ela vai acontecer. E se o SBT teve, como a gente viu, saiu na imprensa recentemente, prejuízos com o departamento de esportes este ano, com jogos do Corinthians a rodo, imagine focando em São Paulo, no mercado de São Paulo, e não ter o Corinthians e nem nenhum outro time grande de São Paulo. Mas, Marinho, é importante dizer isso. O Corinthians, nesse momento, está se classificando para pré-Libertadores. Se ele avançar de fase na pré-Libertadores, para aquela última, antes da fase de grupos, e cair, ele joga a Sul-Americana. E aí o SBT provavelmente vai ter que torcer por isso no ano que vem para isso acontecer. E, no mata-mata, existe sempre a possibilidade de um brasileiro ficar em terceiro lugar na Libertadores e cair para a Sul-Americana no mesmo ano, como a gente já viu acontecer com o próprio Corinthians. Então, as cartas estão aí. O SBT não morre, vamos dizer assim, com a classificação final do brasileiro ficando desse jeito. Dá para torcer para algumas coisas acontecerem também. Perfeito. Bora para os nossos palpites nessa partida entre Vasco e Atlético Mineiro. Eu vou no empate. Eu tinha tentado sinalizar o Vasco aqui, porque o Atlético vai estar muito mal, mas eu vou no empate também. Esse jogo aqui é o tipo, como diria o mordomo Jeffrey no Maluco do Pedaço, empate, os dois perdem.